O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Reino Unido e União Europeia chegam a princípio de acordo sobre o Brexit. Como o próprio Matias frisou na manchete, né, é um princípio de acordo e nas últimas 2 semanas nós tivemos 2 princípios de acordo. Tá? Um é o acordo técnico. Tá? O acordo em que os caras sentaram, é o acordo que vai ter poder vinculante, que vai ter poder de lei, caso ele seja aprovado pelos ministros da União Europeia e, principalmente, pelo governo britânico. O segundo acordo, e esse acordo foi, né, firmado no dia 13 de novembro, ou seja, terça-feira passada, da semana que não teve programa. Já nesta semana, atualmente, nós tivemos um novo acordo, que é um acordo político, tá? Que é um acordo, digamos assim, de intenções pós-Brexit, tá? O primeiro é o acordo, digamos assim, como vai ser o divórcio. O segundo é como vai ser a guarda dos filhos, digamos assim. A analogia é que um é o antes de acontecer e o outro vai ser para o que depois da separação. A questão é, ninguém gostou de nada, para variar. A gente já falou aqui... Eu acho que desde que teve o referendo. Desde que teve o referendo a gente fala isso, mas nesse caso, assim, a bucha, o tamanho da bucha é gigantesco, tá? A bomba que tá na mão da Theresa May, eu tô quase com dó, tá? Porque ela deve estar perdendo sono, eu acho. Ela não deve nem dormir, porque... Enquanto o Cameron dá risadas gostosas em algum lugar snob da Inglaterra. O Cameron falou, cumpri minha promessa, chamei o referendo e taquei o pepino na mão de outra pessoa. Né? Agora, Alfred, mais um brandy, por favor. Não sei se ele bebe brandy. Mas... Então, assim, por quê? Né? Por que ninguém gosta de nada? Porque se o acordo puxa muito para o Reino Unido, a União Europeia vai virar e falar, não, peraí, isso daí não vai rolar. Se o acordo puxa muito para a União Europeia, os pró-Brexit no Reino Unido vão falar, não, peraí, isso daí tá ruim. E hoje não tem basicamente ninguém anti-Brexit no Reino Unido. O pensamento, inclusive da oposição, por exemplo, do Partido Trabalhista, do Jeremy Corbyn, é, olha só, já chegou até aqui, já deu toda essa dor de cabeça, então sai logo, entendeu? Então vamos fazer o negócio mesmo. Esse negócio de pedir um novo referendo para aprovar de novo, tentar melar, isso aí não vai, sabe? Isso aí não vai adiantar. Né? O prejuízo já tá feito, tá no inferno, abraço capeta. Mais ou menos isso. Então vamos lá. O acordo técnico são 500 páginas, tá? Sobre basicamente todos os detalhes possíveis e imagináveis. Quais são as 3 tretas principais? 4, de certo modo. Vamos até dividir elas. A primeira treta é o seguinte. É um prazo de carência, digamos assim, para as questões de parâmetros técnicos e legislativos. O que eu quero dizer é o seguinte, vamos supor, a lei da União Europeia, determina que algum produto, ele é regulamentado, o seu consumo, a sua venda, tá? Álcool isopropílico. Tô dando exemplo aqui. Então, qual vai ser a carência de tempo para que o Reino Unido possa adotar suas políticas próprias em relação a produtos, em relação a parâmetros técnicos, sem
desrespeitar as normas europeias, porque vamos lembrar, todos os produtores, todo o comércio que existe segue as mesmas regras atualmente, tanto na Europa quanto no Reino Unido. Qual vai ser o prazo de carência para essas regras mudarem e elas serem aceitas, tá? Porque assim, porque senão você vai ter risco até mesmo, vamos, né, extrapolar aqui, né, você pode começar a ter risco de contrabando, ou se não necessariamente de contrabando, de uma competição injusta, tá? Que é um pouco que a preocupação, e a gente já vai chegar no aspecto específico de Gibraltar, mas é um pouco a preocupação com Gibraltar. Por quê? Porque Gibraltar, como é um local turístico, com muito cassino e tal, Gibraltar quase não tem imposto sobre tabaco. Então os espanhóis que moram no sul da Espanha vão para Gibraltar comprar cigarro, tá? Para o consumo pessoal mesmo. Então, como vai ser essa questão de regras diferentes? Tá? Mesmo Gibraltar tendo ali, teoricamente, uma fronteira fiscalizada, né, você tem ali o cara falar, é para consumo, tá aqui 3 maços, sei lá, 2 maços, enfim, bota um maço no bolso do filho de 5 anos, fala que ele fuma precoce, entendeu? Não, é para consumo pessoal dele e tal. Então, essa é a primeira questão, a questão da carência das regras. A segunda questão é, essa carência das regras, uma maneira de contornar, que está no segundo acordo, seria uma possível união aduaneira, tá? E isso representaria para os pró-Brexit, basicamente você ficar na União Europeia, né? Você entrar numa união aduaneira com o resto da Europa, né? Você vai sair apenas de alguns aspectos da União Europeia, em outros você vai continuar preso, digamos assim, aos mesmos parâmetros. O terceiro, né? E aí nós temos o terceiro e o quarto pontos, que são talvez os mais importantes e certamente os mais visíveis, né? Que a gente já mencionou várias vezes, são a Irlanda e Gibraltar. Como lidar com essas questões territoriais, como lidar com a fronteira entre esses territórios, especialmente no caso irlandês. Porque Gibraltar é um caso mais localizado, né? Gibraltar, o que acontece? Inclusive foi o tema da minha coluna na Gazeta do Povo que saiu hoje. O Gibraltar é um território que os espanhóis dizem que é deles, mas é britânico desde 1708. Tá? Os espanhóis perderam na porrada, entendeu? E é isso aí. Os espanhóis, né, tem uma área ali da fronteira entre Gibraltar e Espanha, que é uma área disputada, que os britânicos dizem que é deles, os espanhóis dizem que é deles. Você tem a questão de que cerca de 10 mil espanhóis entram e saem de Gibraltar todo dia para trabalhar, porque Gibraltar é um local que tem uma economia muito desenvolvida, porque é uma economia muito voltada no turismo, em prestar serviços portuários e jogatina e empresas online, tá? Porque é um local pequeno, então assim, serviços bancários também. Então você tem esses espanhóis que circulam todo dia. Você tem uma ingerência em relação ao aeroporto, porque o aeroporto está, entre aspas, nessa zona neutra. No aeroporto de Gibraltar, que é conhecido por literalmente cruzar uma avenida, né? A pista de pouso cruza uma avenida. Tá? Então, se você estiver dirigindo em Gibraltar e o sinal fechar, não cruza. Tá? Porque senão vai cair, um Airbus vai pousar em cima de você. E você vai causar um desastre. E no caso da Irlanda, o caso é mais complicado, porque você tem uma ilha, né, dividida entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, que tem um livre trânsito entre as duas, trânsito de pessoas, trânsito de mercadorias, tem pessoas que moram de um lado e trabalham do outro, tem famílias divididas. Ouçam o segundo capítulo do Fronteiras Invisíveis do Futebol, justamente sobre a Irlanda, para entender. Tem até o caso mais emblemático, que é o do Derry City, né? Um time do Ulster, mas que joga na Liga do Eire. Isso, o Ulster é a Irlanda do Norte. E você... Como vai ser com a saída da União Europeia? Porque a Irlanda faz parte da União Europeia. A Irlanda não está no acordo Schengen, de espaço aberto, inclusive por pressão do Reino Unido, para ter a fronteira aberta com a Irlanda do Norte. Para eles é mais importante a fronteira aberta com a Irlanda do Norte do que com o resto da Europa.
Se eu não me engano, acho que só Gales, que na votação do Brexit, ganhou além da Inglaterra, né? Porque Escócia e Irlanda do Norte... Escócia e Irlanda do Norte quiseram ficar na União Europeia e Gibraltar... Cara, 95% dos eleitores de Gibraltar quiseram ficar na União Europeia. Porque, assim, Gibraltar tem muita relação com a Espanha. O problema é que isso é 95% de 20 mil eleitores, né? Só. Né? Tem 30 mil pessoas que moram em Gibraltar, 20 mil podiam votar. Os gibraltarenses, gibraltarianos... Tem um nome mais chique. Os colunistas de Hércules. Esse é fera. Então, assim, como vai ser? Você vai criar uma fronteira rígida entre a Irlanda do Norte e a Irlanda? Aí deram a opção de criar, na verdade, uma fiscalização... Gibraltino ou gibraltarino? Gibraltino é bonito. Gibraltino eu gostei. Vai ser o nome do meu filho. Vai ser o Gil. O Giba, né? Boa, o apelido dele vai ser Giba. Ele vai jogar vôlei. Então, assim, a opção era criar uma fronteira marítima entre as duas ilhas, né? Entre a ilha da Grã-Bretanha e a ilha da Irlanda. Lembrando, Irlanda é o nome da ilha e dentro dela você tem a República da Irlanda, independente parte da União Europeia, e a Irlanda do Norte, que é parte do Reino Unido, quando os britânicos invadiram a ilha, tá? E expulsaram os irlandeses de lá, tá? Então, o nome, quando eu falo Irlanda aqui, é a ilha, e aí você criaria ali uma fiscalização nos aeroportos e nos portos. Só que aí os pró-Brexit ficaram mais putos ainda, porque vão falar, não, peraí, uma parte do nosso país não vai estar sob nossa soberania, então vai ter, uma parte do nosso país vai ser diferente. Assim, óbvio, né, dando uma solução meio imediatista e, né, de longe e com certo... e os caras ficam invadindo as ilhas dos outros, é mais fácil unificar logo a Irlanda e os britânicos voltam para a ilha da Grã-Bretanha, né, mas enfim, cada um na sua ilha, né, mas enfim. Então, assim... Esses são os 4 temas principais, tá? Carência das regulações de comércio, união aduaneira ou não, para justamente como manter essas situações de comércio e de fluxo de pessoas, e as 2 situações fronteiriças. Dentro disso, claro, aí você vai ter os casos, né, dos cidadãos europeus que residem no Reino Unido, mas que a situação já está começando a ser solucionada e tudo mais. E aí, depois que saiu o acordo técnico, 4 ministros britânicos pediram boné. O secretário do Brexit, o Dominic Raab. Então, assim, o acordo foi tão ruim que nem o cara que participou da negociação quis ficar no governo. A ministra do Trabalho, a Esther McVey, o secretário de Estado para a Irlanda do Norte, o Shailesh Vara, e a secretária de Estado do Brexit, né, a Suella Braverman. Então, assim, gente, 4 ministros pedirem demissão ao mesmo tempo não é pouca coisa, né? O Dominic Raab, que foi o principal nome, né, dessa saída, que já está liderando o movimento dos rebeldes, a gente vai chegar nisso, né? Ele disse, não posso, em boa consciência, apoiar os termos propostos para o nosso acordo com a União Europeia. Não é possível conciliar os termos do acordo proposto com as promessas que fizemos ao país. Tá? A Esther McVey disse que o acordo colocado perante o gabinete não honra o resultado do referendo e a vontade do povo, tá? E assim, foi só descer o cacete. Ao ponto do Boris Johnson, e olhem só que curioso, ele disse que esse acordo, pela primeira vez em 1000 anos... tiraria a independência do Reino Unido, porque colocaria o Reino Unido como um estado vassalo da União Europeia, já que, se tivesse a união aduaneira, o Reino Unido ficaria, digamos assim, submetido... ele ficaria submetido às regras da União Europeia sem fazer parte do processo decisório. E o Boris Johnson, que é um dos principais porta-vozes, né, do nacionalismo britânico. Da soberania. E do penteado maluco. E do péssimo gosto capilar. Então, assim, porque, vamos lembrar, especialmente pro pessoal anti-União Europeia, digamos assim, os países que fazem parte da União Europeia, eles têm um papel decisório em todas as decisões da União Europeia. Você não tem como a União Europeia determinar uma regulação e impor ela aos países,
Tá? Tanto que o Conselho da União Europeia funciona sob unanimidade. Para quem, né, estuda um pouquinho de política internacional, sabe que esse daí sempre é o caminho para desgraça, porque dá uma inação do caramba. É vídeo Mercosul, né, em que o Paraguai ficava dizendo não para tudo. Tá? O Brasil e a Argentina falavam, olha, o céu é azul, e o Paraguai falava, não, depende. Aí não dá, nada ia para frente. Né? Então, no caso dessa União Aduaneira, na visão do Boris Johnson, na visão dos Brexiteers, né, o que aconteceria seria o Reino Unido ficaria submetido às regras da União Europeia, mas sem poder mais fazer parte do processo decisório dessas regras. Ou seja, seria pior ainda do que o que existe hoje. Então nós tivemos essa debandada ministerial. E aí, por que eu mencionei deputados rebeldes? Né? Porque uma ala do Partido Conservador, tá, liderada pelo Jacob Rees-Mogg, tá, que ele é junto com o Boris Johnson, talvez um dos principais Brexiteers, né, ele quer que o Reino Unido saia da União Europeia e saia de vez, enfim. Eles estão começando a articular um movimento dentro do Partido Conservador para pedir um voto de desconfiança contra Theresa May. O voto de desconfiança do Partido Conservador seria o seguinte: não é um voto para você derrubar o primeiro-ministro ou convocar novas eleições, como às vezes acontece em parlamentos. É o seguinte: se 48 parlamentares conservadores levantarem a mão e falarem, não confiamos na nossa primeira-ministra, aí vai ter uma eleição interna ao Partido Conservador, uma espécie de impeachment interno, que, se dos 315 parlamentares conservadores, 158 aprovarem, a Theresa May é retirada do cargo de líder do Partido Conservador e o próprio partido indica, então, um novo primeiro-ministro ou primeira-ministra. Foi o que aconteceu com a Margaret Thatcher no início dos anos 90. Tá? A Margaret Thatcher, ela tem uma aura, né, a pioneira do liberalismo e tudo mais, né? Mas assim, vamos lembrar, primeiro, ela ganhou uma eleição por causa da Guerra das Malvinas e depois ela tomou um pé na bunda do próprio partido. Então, está começando aí um burburinho, né, de parlamentares conservadores rebeldes, né, que podem pedir aí uma voto de desconfiança da Theresa May. E a Theresa May, por outro lado, disse que não tem outra opção. Não tem plano alternativo para o Brexit. O que tem são os dois documentos que foram elaborados, o documento técnico e a Carta de Intenções. A Carta de Intenções, inclusive, menciona a União Aduaneira, né, a possibilidade de União Aduaneira. Não tem outra opção, não tem jeito a que se fazer, tá? Então, assim, ou o Brexit ocorre sem acordo, ou o acordo é esse, tá? Segundo pesquisas no Reino Unido, apenas 13% das pessoas acham que esse esboço de acordo é bom, tá? Foi algo bem feito, algo proveitoso, tá? A maior mudança de opinião tem ocorrido dentre as mulheres, inclusive, nas pesquisas de opinião sobre o Brexit ou não. E aí, sobre Gibraltar, ainda tem uma outra pedra no sapato, que é o seguinte: o Reino Unido, Espanha e Reino Unido teriam chegado a um acordo preliminar sobre Gibraltar, porque de acordo com a Carta de Intenções do Brexit lá do ano passado, tá, eles acordaram que não pode ter Brexit, não pode ter o acordo final em relação a Gibraltar sem aprovação espanhola. Tudo que é pertinente a Gibraltar tem que ter aprovação espanhola. E aí, o Reino Unido teria colocado ali, né? Olha, se tiver uma união aduaneira, o Gibraltar vai estar dentro. E a Espanha ficou pé da vida, falou que aquilo era uma treachery, entendeu? Uma traição, e disse que isso tem que ser revisto e tem que ser concordado. E o Pedro Sánchez, o premier espanhol, disse até que ele poderia vetar o Brexit
se o Reino Unido não conversasse às claras sobre Gibraltar. A Espanha, ela não pode vetar o Brexit. Só que eles podem, claramente, fazer pressão interna perante os outros ministros, né, para não aprovar esse Brexit, não aprovar esse acordo. Ela pode vetar esse acordo em si, tá? E qual a intenção espanhola, né? O sonho da Espanha é retomar Gibraltar para si. Né? É por ali que passa 1/3 do comércio mundial, entendeu? É o posto de gasolina mais movimentado do mundo, entendeu? Porque os navios param em Gibraltar para reabastecer, tá? É um local turístico, tem lá o rochedo de Hércules, né? As colunas de Hércules e tudo mais. Só que a Espanha sabe que eles não vão fazer isso da noite pro dia e não vão conseguir fazer isso na marra, nem usando a força. Então o que acontece? A Espanha ela quer ter cada vez mais ingerência em relação aos assuntos de Gibraltar. Então ela quer colocar-se como, digamos assim, a mediadora nesse sentido e falar, olha, para a gente aprovar aqui esse acordo, Reino Unido, a gente quer ter direito à voz aí em relação ao aeroporto de Gibraltar. A gente quer poder, né, a gente quer solucionar lá o problema dos navios pesqueiros em Gibraltar. Vamos solucionar isso que a gente ajuda vocês. Ou seja, na verdade, a Espanha, ela está sendo muito inteligente em usar o Brexit e o seu papel no Brexit e a importância do Brexit para a opinião pública britânica como uma arma de negociação em relação a Gibraltar. A Espanha está, falta de palavra melhor, a Espanha está cagando pro Brexit. A Espanha está usando o Brexit e a situação atual do governo britânico como uma ferramenta de negociação sobre Gibraltar. E, aparentemente, os 27 ministros, né, da União Europeia, via o seu negociador-chefe, o Michel Barnier, aprovaram, né, os termos técnicos aí do Brexit acordados com o Reino Unido. Mas vamos repetir, na Inglaterra ninguém gostou dessa porcaria. Tá? A gente tentou aqui resumir brevemente. Se vocês quiserem, a BBC fez um breve resumo dessas 500 páginas, né, do acordo técnico do Brexit, tá bom? Mudando de assunto, ainda, mas permanecendo na Europeia, um breve giro, né? A própria União Europeia, nas 2 últimas semanas, passou aí por, né, uma série de declarações sobre identidade europeia, sobre unidade europeia. Nós tivemos as celebrações, né, do centenário do fim da Primeira Guerra Mundial, em que, precisamos comentar aqui, o Brasil foi convidado e nem o senhor presidente Michel Temer, nem o senhor ministro de Relações Exteriores Aloysio Nunes compareceram. Tá? Fica aqui o ligeiro puxão de orelhas, porque o Brasil participou da Primeira Guerra Mundial. Uma participação tímida, sem dúvida, mas participou. Tava lá. E foi um evento importante. Tá? Então, né, o Brasil esteve na Conferência de Paz de Paris, inclusive. Foi o único país sul-americano que enviou tropas? O Brasil não chegou a enviar tropas, né? Ele mandou um corpo médico para a Europa. Teve alguns oficiais brasileiros que lutaram. Um deles foi o José Pessoa, o irmão do João Pessoa, assassinado, governador da Paraíba. Mas o Brasil mandou uma força naval, né? E o Brasil teve navios afundados e tudo mais, mas o Brasil foi o único país latino-americano que participou da guerra. Né? O México recebeu uma oferta de participar do lado da Alemanha, né? Falando, olha, os Estados Unidos vão atacar a gente, vocês atacam eles antes, a gente deixa vocês terem o Texas de volta. Só que o México se tocou que não ia conseguir. Cilada. E estava no meio da Revolução, inclusive. Pois é. Mas e o Brasil, né, foi convidado e poderia ter tido uma participação mais ampla. Mas por conta dessas celebrações, né, nós tivemos ali encontros entre o Putin e o Netanyahu, tivemos ali, o Trump foi até a França, aí teve inclusive uma polêmica nos Estados Unidos, porque na hora de uma das homenagens ao túmulo do soldado desconhecido, alguma coisa assim, alguns líderes mundiais tomaram chuva. Né, tava tendo a homenagem, mas eles ficaram ali debaixo de chuva. E o Trump não. Trump não quis se molhar, enfim. Assim, se tem uma coisa que pega mal nos Estados Unidos, é você ofender a memória de soldados mortos. Então, aí, veteranos, enfim. E aí muita gente compartilhando uma imagem no Twitter do Ronald Reagan,
acho que era no Memorial do Vietnã, ele ensopado, sim, tipo, tava caindo um toró na cabeça dele, e ele lá, e muita gente compartilhando, tal, porque, né, sempre usam o Ronald Reagan contra o Trump por ele ser um líder conservador, um exemplo, um símbolo conservador. Nessa seara, né, a Angela Merkel disse que apoia a ideia do Macron de criar um exército europeu, né, ou seja, para a Europa ter mais independência em relação à sua segurança, em relação à sua política de defesa, né? Foi colocada uma placa ali, inclusive, no centenário do armistício de 11 de novembro de 1918, o senhor Emmanuel Macron, presidente da República Francesa, e a senhora Angela Merkel, chanceler da República Federal da Alemanha, aqui reafirmaram o valor da reconciliação franco-alemã a serviço da Europa e da paz, né? Então, e é curioso, né? Porque várias instituições europeias, e inclusive o núcleo, né, do que pode vir a ser o exército europeu, né, a brigada franco-germânica, ficam na Alsácia-Lorena, né, que era ali o motivo de 100 anos de treta entre França e Alemanha, culpa do Lotário. A gente já mencionou isso aqui anteriormente, culpa do Lotário, neto do Carlos Magno. A culpa é dele. Tá? 1000 anos atrás. E o nome dele vai diminuindo tanto até virar Lorena. Não, e vira Otário. Eu pensei que você ia falar Otário. Ah, não, então, a Merkel... Porque era Lotaringia, né? Lotaringia é o território. O território, não. E daí vai virar Lorena. Isso. E que era mais ou menos a Bélgica também, que a Bélgica é outra coisa, né? A Bélgica é meio holandesa, meio francesa, né? A Bélgica é tudo de bom que eles fazem, a França vai lá e chupinha. A Bélgica é um bem bolado. E aí o Macron, também, no âmbito dessas celebrações, ele falou perante o parlamento alemão. Foi a primeira vez que um presidente francês falou perante o parlamento alemão em quase 20 anos. Falou da amizade entre Alemanha e França, superando, né, um século de feridas e cicatrizes, e disse que essa amizade é a base de uma Europa mais forte, mais soberana, e que deve se abrir um novo capítulo nessas relações. E, é claro, criticou o nacionalismo, disse que o nacionalismo é baseado na falta de memória, na memória seletiva, baseado no fanatismo, tá? Que a Europa é baseada na unidade, e que ele soltou uma frase muito interessante que muita gente compartilhou no Twitter, inclusive. Ele disse que o nacionalismo é a traição do patriotismo, né? E muita gente até perguntou, mas qual é a diferença? E é engraçado, porque no Brasil muitas vezes se quer dizer uma coisa... É entendido como sinônimos. E muitas vezes é invertido. Né? Muitas vezes as pessoas falam nacionalismo querendo dizer patriota e fala patriota querendo dizer nacionalista. Né? Mas assim, resumindo bastante, né? Uma visão já do século XX, ela é final do século XIX, século XX, que é mais ou menos o seguinte: o patriotismo seria o nacionalismo romântico liberal, lá do início do século XIX, que é aquela ideia de você valorizar a sua terra, a sua identidade e defender a sua herança cultural. O nacionalismo é a ideia de você considerar essa sua herança cultural, essa sua identidade, como superior à dos outros e, eventualmente, querer impô-la ou expandi-la, né? Muitas vezes está ligada com ideais expansionistas, né? Então, assim, o patriotismo é a ideia do... Vamos comparar aqui, né? Fazendo uma analogia. O patriotismo é o seguinte, fala, sou palmeirense e é legal pra caramba ser palmeirense. Eu gosto muito de ser palmeirense, sou palmeirense porque meu pai era palmeirense, porque eu vou no jogo, tudo mais. O nacionalismo vai falar, eu sou palmeirense e o corintiano tem mais é que se fuder. Corinthians tá com nada, o Corinthians é um time pequeno, entendeu? O Palmeiras é muito melhor, inclusive o Palmeiras devia tomar o Itaquerão pra si, entendeu? Alguma coisa assim. O nacionalismo é o clubismo? Quase isso. O nacionalismo é o clubismo internacional. Né? E muitas vezes... E o que acontece? O nacionalismo muitas vezes estará ligado, então, a uma questão muitas vezes xenófoba, muitas vezes chauvinista. Né? O chauvinismo, o que é? Essa coisa de você impor uma visão vista como superior à outra. Né? O chauvinismo, né, a gente liga muito ao machismo, mas e ao impor com força, com truculência. Né? Então, o Macron soltou essa de que o nacionalismo é uma traição do patriotismo. Né? Ou seja, de que o patriotismo é um sentimento natural humano, um sentimento bonito, às vezes, que é aquela coisa...
pô, sou brasileiro, pô, Brasil é legal, o Brasil tem paisagens bonitas, o Brasil é minha terra, pô, Brasil, né? Pô, nada. Os nossos vários ouvintes que moram fora do Brasil vão entender o que eu quero dizer, né? Quando, né, você ter saudade do Brasil né, é um sintoma, digamos assim, disso, né? Tá ligado? Indo agora para notícias internas, no Reino Unido, o time de rugby, um abraço para todos os nossos ouvintes que gostam de rugby, como nossa Dara lá de Manaus, sempre lembro dela, mas tem vários outros, e um time de rugby de Bristol, o Bristol Bisons, né, os Bisões de Bristol, que é um time de rugby inclusivo, ou seja, são times que eles têm uma liga, não é nem jogadores profissionais, amadores mesmo, que são homossexuais. E eles têm um jogador de origem queniana. Aqui no Brasil tem os tamanduás bandeiras. Eu vou acreditar em você, não conheço. E tem um jogador de origem queniana no clube, o Kenneth Macharia, ou Macharia, que ele é homossexual. E ele pode ser deportado para o Quênia por ter imigrado de forma irregular, porém, ele pediu asilo no Reino Unido por temer que, caso ele seja deportado para o Quênia, ele pode sofrer perseguições por ser gay. Ele estava detido, inclusive, num centro de remoção de imigrantes de Colnbrook. E aí o time fez uma petição, fez um movimento de pressão popular, mandou uma carta pro Home Office, pediu apoio de personalidades do rugby britânico, e o movimento deu certo, tá? E detalhe, no Quênia, quando ele fala, eu posso sofrer perseguição por ser homossexual, não é apenas perseguição de preconceito, né, de violência urbana cotidiana. Lá ele poderia ser preso pela sua orientação sexual, tá? E a ordem de deportação dele foi cancelada e ele ganhou uma residência temporária, não sei de quanto tempo, a matéria da BBC não especifica, tá? Mas ele ganhou uma residência temporária no Reino Unido, tá? A petição teve mais de 60 mil assinaturas, inclusive a colaboração aí de personalidades do rugby britânico, como eu mencionei. Cruzando a fronteira, cruzando o Canal da Mancha, a França teve nas últimas 2 semanas uma série de protestos, os protestos do colete amarelo, mas, né, o colete ele não é bem amarelo, né? Aquele colete marca-texto. Sim, fosforescente. Que são especialmente pessoas ligadas a caminhoneiros e motoristas também, contra o aumento dos tributos do combustível. E são protestos que foram realizados à margem das centrais sindicais francesas, né, embora as centrais sindicais são muito fortes na França. Tivemos pelo menos 280 mil pessoas interrompendo rodovias. O principal meio de articulação foram aplicativos, não sei se o Zap Zap, né, que nem aqui no Brasil, mas enfim. E tivemos pelo menos uma pessoa morta. Uma mulher, ela teve o carro cercado por manifestantes, ela entrou em pânico, acelerou, no que ela acelerou, ela atropelou também uma mulher que acabou falecendo. Mais de 220 feridos, pelo menos 70 detidos, e imagino eu que, como sempre ocorre na França, né, muitos carros devem ter sido incendiados, né? Já que, como já diz a página lá do Facebook, né, os franceses vão lá e tacam fogo nos carros. Agora, indo para a Itália, a União Europeia anunciou, a Comissão Europeia, melhor dizendo, anunciou na quarta-feira, dia 21, que pode adotar um processo disciplinar contra a Itália por dívida excessiva, né? Já que a Itália apresentou o seu orçamento e insistiu num orçamento deficitário. Ou seja, a Itália vai gastar mais do que arrecada e aumentar a sua dívida. E isso, pelo acordo da União Europeia, não é permitido, já que isso causa uma mudança em taxas de juros, causa uma mudança, né,
Porque, vamos lembrar, a União Europeia ela precisa ter uma união fiscal. Não dá para um país começar a gastar que nem louco, já que a moeda é coletiva, já que a união aduaneira, a zona de livre comércio, o mercado comum, o trânsito de pessoas e de bens. Então, você acaba gerando um desequilíbrio interno. E, por isso, né, como a Itália manteve esse orçamento deficitário, esse orçamento que gasta mais do que arrecada, a União Europeia disse que pode adotar um processo disciplinar contra a Itália. Na Alemanha, pela primeira vez, tivemos uma retração do PIB, pela primeira vez desde 2015. Tivemos uma retração do PIB, uma retração de 0,2% no terceiro trimestre, né, de 2018, devido à queda nas exportações, efeito colateral da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Né? E também consequência das barreiras tarifárias aí pelo mundo inteiro. Então a Alemanha exportou menos, teve uma retração de 0,2% na sua economia. Na Tchequia, também conhecida como República Tcheca, o primeiro-ministro, o Andrej Babis, sofreu um voto de desconfiança, porém se manteve, embora ele esteja enfrentando aí muitos protestos contra ele, já que, o que acontece? O Andrej Babis, ele é o homem mais rico da Tchequia, tá? Ele é um bilionário e ele está sofrendo uma investigação por fraude criminal nos seus negócios privados, não necessariamente na sua vida política. E quem iria depor contra ele era o filhão, tá? Uma família bem razoável, né? O filhão dele, o Andrej Babis Jr., ia depor contra ele, e aí o paizão pegou e falou: olha, filhão, peraí, até você depor, faz o seguinte, eu preciso aí de alguém representando o governo aí num rolê na Crimeia. Você pode ir representando o paizão? Claro, pai, você é um corrupto, vou depor contra você, mas vou atender aí o seu pedido. Foi levado, né, seduzido a ir até a Crimeia, e na Crimeia impediram ele de voltar. E ele tá acusando agora o próprio pai de sequestro. Né? O cara falou, vai pra Crimeia lá, vai encontrar um amigo do papai. E aí ele foi detido, teria sido detido, tá? Versão do filhão, por 2 russos. Um deles, inclusive, um psiquiatra que já teria tratado o Júnior anteriormente, tá? Porque ele teria ali algum problema de saúde mental. E aí ele teria sido, né, detido na Crimeia e impedido de retornar. E aí o que acontece? Existe a hipótese, né, uma das denúncias é de que um contrato usando fundos da União Europeia teria sido concedido a um centro de conferências cujo dono, Vium Laranja, é o primeiro-ministro, bilionário. Então ele teria usado bens públicos, né, de forma indireta, né? Ou seja, como se fosse o governo tcheco contratando um serviço dele mesmo, tá? Algo que nunca aconteceria no Brasil, né? Uma coisa patrimonialista dessas, né, nunca aconteceria, né? Então, assim, agora ele está enfrentando protestos não apenas por corrupção, mas por ter potencialmente sequestrado o próprio filho para impedir ele de depor contra ele. É uma situação muito bonita. E falando, né, em primeiro-ministro e corrupção e alguns problemas, né, o senhor, né, Orbán, né, o primeiro-ministro da Hungria, né, o Viktor Orbán, que ele é, né, contra asilo, contra refugiados, contra imigrantes, né? Coloca lá os outdoors dizendo que imigrantes e refugiados não são bem-vindos, que são coisas do George Soros e tudo mais. Ele não é tão contra imigrante assim, pelo jeito. Porque a Hungria concedeu asilo ao Nikola Gruevski, o ex-primeiro-ministro da Macedônia, que fugiu do país semana passada para não ter que cumprir 2 anos e meio de cana por corrupção. Aos amigos tudo... E aos inimigos a lei. É. Então ele foi lá, fugiu para a Hungria
Ele alega que está sofrendo uma perseguição política na Macedônia, pediu asilo e as autoridades húngaras, é claro, né, disseram que ele foi aprovado e que ele podia ficar ali, né, e que, enfim, né, tá aí, brother, tudo brother, né, não se sabe ainda direito como ele foi parar em Budapeste, mas parece que ele passou pela Albânia, tá? Então, enfim, o fato é, ele conseguiu fugir para a Hungria e foi aí bem recebido pelo governo do brother Viktor Orbán, né, que basicamente que controla todas as instâncias do poder político na Hungria. Saindo da Hungria, vamos à Polônia, onde tivemos, né, uma marcha, né, de 200 mil pessoas em Varsóvia celebrando o centenário da independência e que, é claro, né, contou, como a gente já havia comentado no último programa, né, com um setor ali bastante ultranacionalista, com slogans xenófobos, inclusive. Então foi uma marcha patriótica com elementos nacionalistas para exemplificar. Olha só, o Matias agora fez um home run. Né? E aí, tivemos aí o comparecimento de cerca de 200 mil pessoas. E detalhe, como a gente mencionou no programa passado, a prefeita de Varsóvia, a Hanna Gronkiewicz-Waltz, ela havia tentado proibir a manifestação, dizendo que Varsóvia já sofreu bastante com o nacionalismo agressivo, ela que é da oposição, tá? Porém, né, ela teve lá um acordo com o governo, né, o governo nacional, e aí a senhora prefeita, a Hanna, ela ganhou um apelido na marcha de crítica, que ela não é, inclusive. Ela foi chamada pejorativamente de judia. Sem mais perguntas. É isso. Né? Então, assim... Lembrando, né, que final do ano passado, né, a gente bateu nessa questão de como a Polônia muitas vezes fecha os olhos para o seu passado antissemita. A Tupá estava aqui no estúdio, inclusive. Teve o caso lá do estacionamento, né, que foi construído em cima de um cemitério abandonado, justamente abandonado porque boa parte dos judeus poloneses tiveram que sair do país, né, foram forçados a sair ou morriam, né, cabe lembrar, né, do gueto de Varsóvia, por sinal. E aí, antes que alguém fale, mas foram os nazistas, não foram os poloneses. Ouçam o programa, que teve sim colaboracionistas dentro da Polônia. Então, tivemos aí a marcha e aí algumas imagens, né, bastante preocupantes para quem conhece um pouco de história. E o lema foi Deus, honra e pátria. E, pelo menos, na Polônia, o governo recuou da sua reforma judicial, né, que obrigaria 27 juízes a se aposentar. Nisso, a chefa do judiciário, né, a Margorzata Gersdorf, disse que tentaram me vincular ao comunismo para me desprestigiar, né, porque ela começou sua carreira ainda nos tempos da Polônia comunista. E tem uma longa entrevista com ela, inclusive no El País, para quem quiser ver, interessante. E o governo recuou da reforma, né, e vai reincorporar os 27 magistrados que teriam sido aposentados compulsoriamente e resistiram, inclusive, né? Então, a medida havia sido condenada pela União Europeia, inclusive. E assim, é bom, né? Esse caso aqui da Polônia é interessante, como a gente sempre fala, né? Estudar política internacional é interessante não só para entender para que rumos o mundo está indo e porque o Brasil não é uma ilha, mas porque muitas vezes as discussões têm paralelos com o que acontece ou podem acontecer no Brasil. E um desses casos é o seguinte: tem se comentado que o novo governo, tá? Isso aí que é um boato, ainda não é nada confirmado, poderia tentar revogar a chamada PEC da Bengala. Né? A PEC da Bengala foi quando o Eduardo Cunha promoveu, né, essa mudança constitucional, aumentando a idade da aposentadoria compulsória dos ministros do STF de 70 para 75 anos. Para quê? Né? Porque o juiz pode trabalhar mais, perfeito. Mas também para evitar que o governo Dilma nomeasse mais 4 ministros. Né? Mais 3, acho. De cabeça não me lembro. E aí agora querem revogar essa lei
o que faria com que o novo governo apontasse vários ministros, nomeasse vários ministros para o STF. E aí, qual foi o nosso comentário aqui quando a Polônia primeiro propôs essa lei, e a gente mantém esse comentário, inclusive agora com a Polônia voltando atrás. Você pode mudar as regras de aposentadoria para mais ou para menos, tudo bem. Só que elas começam a valer a partir daquele momento. Elas não podem ser retroativas. Ó, mudamos aqui a regra de aposentadoria, tá todo mundo aposentado agora. Né? Porque senão vai ser um caos. Você muda isso a qualquer momento para beneficiar o governo que estiver na situação. Então, se você quiser mudar as regras de aposentadoria na Polônia, ou revogar a PEC da Bengala, alguma coisa assim, ok. Para quem entrar na Suprema Corte polonesa a partir de hoje, essa regra está valendo. A gente comparou, inclusive, na época, com a regra do jubilamento na USP. Você segue a regra do jubilamento do ano que você entrou. Ou de quando você tranca a matrícula e volta. Isso. Mas assim, se eu entrei na universidade em 2016 e em 2018 mudar a regra do jubilamento, a regra que vale para mim ainda é de 2016. Tá? E a gente está usando a regra do jubilamento como exemplo só porque foi uma regra que mudou recentemente na USP. Né? Então é um exemplo que acaba sendo muito claro na cabeça. Né? Então é isso. Tá? Você pode até mudar a regra, mas ela tem que valer a partir daquele momento. Você não pode simplesmente mudar a regra e aposentar um monte de juiz só porque você quer, tá? Saindo da Polônia, vamos ao Kosovo, onde, como represália ao fato da Sérvia não ter aprovado a participação, a entrada do Kosovo na Interpol, o Kosovo decidiu então retaliar com um imposto de 100% de produtos que venham da Sérvia. Tá? E a Sérvia, né, disse aí que isso daí vai acabar sendo um problema para o próprio Kosovo, já que o Kosovo importa anualmente cerca de 400 milhões de dólares de produtos sérvios e que, inclusive, é o maior fornecedor de produtos para o Kosovo, até pela ligação, né, pela conexão territorial de infraestrutura. Então, mais um problema ali em relação a Sérvia e Kosovo, quando tudo parecia que ia bem. Indo agora para a Ucrânia. Os países europeus e os Estados Unidos não reconheceram e chamaram de farsa as eleições nas autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Luhansk, né, ali na bacia do Don, no leste ucraniano, as regiões controladas pelos pró-Rússia, separatistas pró-Rússia ou autonomistas pró-Rússia, né, depende aí da sua perspectiva. E na Rússia, o Putin e o Netanyahu se encontraram em Paris, né? Foi a primeira vez que eles se encontraram depois do abate do avião russo em 17 de setembro, que causou a morte de diversos militares russos, né? E isso é importante por quê? Porque o Netanyahu ele teria procurado o Putin, né, para trocar algumas ideias, e o Putin teria, né, dado uma fugida, dado uma esnobada, falado, olha, né, tô chateado aqui com você, mas finalmente se encontraram e teriam aí começado, né, a retomar aí o fim dessa distensão. O Trump e o Putin também se encontraram em Paris. A Sarah Sanders disse que eles conversaram sobre o Tratado de Armas Nucleares Intermediárias, a Síria, a Arábia Saudita, sanções contra o Irã, Afeganistão e Coreia do Norte. Tiveram conversas muito boas e produtivas durante o lanche de 2 horas. Né? Acho que, na verdade, esse lanche aqui foi mal traduzido, acho que era lunch de almoço, né? E não lanche. Pô, né? Deve ser. Mas, enfim, né? Tá aí a tradução, né? Mas, enfim, o Putin disse que teve uma boa conversa com o Donald Trump, mas nada foi muito divulgado. O que foi divulgado foi a foto, né? Que tá sentado ali Macron, Merkel, Trump e mais alguém, e tá vindo o Putin. E todo mundo faz cara de que comeu azedo, né? Tipo, Putin tá vindo. E o Trump com um sorrisão. Tipo, brother! Né? Acabou viralizando, virou um meme. E finalmente foi inaugurada, né? Foi terminada, melhor dizendo, a parte submarina, né? E começou ali, teve uma cerimônia em Istambul com o Putin e o Erdogan do gasoduto Turkish Stream, né? Que vai permitir, né, que gás russo chegue na Europa, contornando a Ucrânia. Né? Então, aí, por conta aí das tensões entre Rússia e Ucrânia, e, né, um acordo aí bilionário, né, da Gazprom
e teve ali uma cerimônia, e junto com a cerimônia, encontro entre o Putin e o Erdogan, certamente conversaram um pouquinho sobre a Síria, sobre Idlib, né, e tudo mais, tudo muito bonito, tudo muito legal, né, mas no fim das contas a questão é fornecer gás e contornar a Ucrânia, já que as relações entre Ucrânia e Rússia não estão legais.